em 9 ovelhas segura no curral, mas uma delas extraviou do aprisco celestial. Hebreus, capítulo, segunda carta de Hebreus, no capítulo de número 3. Não é Timóteo, pastor? O senhor falou Timóteo? Eu falei Timóteo? Então é Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Amém? Amém. Glória a Jesus. Serão apenas alguns versículos que nós iremos ler. Eu irei ler o primeiro e a igreja lerá o a seguir. Amém? Amém. A partir do versículo de número 1 que eu irei ler. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, capazes de mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4. traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos beleiros do que amigos de Deus. Tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Porque desejam números homens que reproduzem pelas casas, elevam cativas mulheres honestas, carregadas de pecados, levadas de várias deficiências. E que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E como eles que antes resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento negros quanto à fé. Para finalizar, diz: mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficarão evidentes a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Eu irei repetir o versículo de número 2 e 3. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe deles. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Esta carta Aleluia. a Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Esta carta é considerada
uma carta de conselhos pastorais. Esta carta foi a última em que o apóstolo Paulo escreveu, porque na primeira carta ele ainda não estava preso, mas nessa segunda carta ele já estava preso e ele sabia que iria morrer. Tanto é que no versículo 4, no versículo 6, ele disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardando a coroa da justiça, que o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a vida. Aleluia. O apóstolo Paulo foi um homem rebelde. O apóstolo Paulo foi um homem que, antes dele se tornar o apóstolo, ele era Saulo de Tarso. E esse Saulo de Tarso, ele estudou, ele alcançou o título de doutorado e ele perseguia a Jesus, porque ele conhecia, ele era um fariseu, mas ele conhecia os livros do Velho Testamento. E naquela época, há 2000 anos atrás, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E então, ele, Paulo, sabia que lá no livro de Deuteronômio está escrito que maldito é aquele que for pendurado numa cruz. E ele, Saulo de Tarso, não acreditava que Jesus poderia operar milagres, operar maravilhas, também ensinar o povo, porque ele fora crucificado numa cruz. Então ele se tornou maldito. Mas esse Saulo de Tarso também não sabia que lá no livro de Isaías, que é um livro que fala muito a respeito de Jesus, 700 anos antes desse Jesus nascer, ele falava que ele foi oprimido, foi oferecido, ele não abriu a sua boca igual a ovelha muda, que ele foi pregado na cruz e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Neste dia que se denomina culto da família, a família tem um início. E esse início da família iniciou-se lá no livro do Gênesis, está escrito no Jardim do Éden. Foi o próprio Deus quem deu início à família, após ele ter criado Adão. Depois ele deu para Adão sono e retirou uma costela do lado esquerdo de Adão e formou a Eva. Então, até então, Adão não tinha corpo igual eu, igual você. Mas a partir de então, Deus formou o corpo de Adão e formou a Eva. E entregou para Adão a Eva e disse: olha,
enchei a terra. Eles começaram, então, a procriarem. Muito bem. Os anos passaram. As pessoas cresceram. E o mundo foi girando, crescendo. E a iniquidade, a rebeldia, foi tomando posse das pessoas. A rebeldia contra Deus, incentivado pelo diabo e os seus anjos, foi criando situações temerosas contra as próprias pessoas. Eram filhos que odiavam os pais. Eram pais que odiavam os filhos. E nesses comportamentos, Deus falou para Moisés e deu a Moisés os 10 mandamentos para que os homens pudessem ser instruídos na área comportamental, para que eles parassem de praticar tantas coisas absurdas iguais eles praticavam. Então, Deus disse: não matarás. Mas antes de matar-se, Jesus disse: examine-se a si mesmo. Jesus disse: sede prudentes, igual a serpente. Jesus disse: vigiai e orai. Jesus também disse na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. A tentação veio para Jesus quando ele estava jejuando lá no deserto, e ele estava com o seu estômago vazio. O diabo apareceu-lhe e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu para o diabo, como está escrito lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por que o diabo tentou a Jesus? Porque ele foi lá no término do jejum de Jesus, porque ele sabia que Jesus estava jejuando, estava sem alimentação. E também, por que é que ele disse: se tu és filho de Deus? O diabo, Satanás, ele não é criador, ele é uma criatura. E a única coisa que ele é pai da mentira, só. Ah, mas o diabo criou a TV. Não, o diabo não tem inteligência para isso. Quem deu inteligência ao homem para criar a televisão e outras coisas mais foi Deus. Muito bem. Então, por que é que o diabo tentou a Jesus? Eu e você temos qualidades e defeitos. Eu e você temos as nossas partes boas e as nossas partes más. Nós temos uma coisa chamada, que as pessoas dizem, de fraqueza, e eu e você temos fraquezas. E o diabo, ele não é bobo. Ele escolhe a parte fraca para tentar as pessoas.
O diabo não vai te aparecer com rabo, com chifre, peludo, não. Ele vai aparecer de acordo com a sua necessidade. Daquilo que você mais gosta, ele vai exatamente no seu ponto fraco. Porque se ele aparecer de rabo e chifre, se você é salvo, você irá repreendê-lo em nome de Jesus. Então ele não fará isto. Ele vai se apresentar de uma outra forma. Aquela forma que você está com muita vontade de praticar ou fazer aquilo, ou ir naquele lugar, o demônio irá te oferecer a oportunidade de você praticar aquilo, de você falar aquilo, de você ir àqueles lugares. E aí, se você estiver cochilando na fé, você acaba escorregando na fé. Você acaba praticando aquilo que o demônio te instruiu. Ele usou uma pessoa amiga, ele usou uma pessoa bem familiarizada com você, ele usou uma pessoa bem chegada a você, na qual você deposita e depositou confiança nele, naquela pessoa. Então o diabo, naquele momento, o demônio usa aquela pessoa para te oferecer uma coisa boa, uma coisa necessária que você está precisando, que o teu corpo está necessitando. Então aparece aquela coisa bela, aquela coisa fantasiosa e pronto. Aí você cai na enrascada do diabo. O diabo não é bobo. E aqui a Bíblia fala sobre família, fala sobre egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia que diz. E eu e você sabemos aonde começam os erros. Onde uma criança aprende a fumar. Onde a criança aprende a mentir. Onde a criança aprende a chupar o dedo. Segundo a ciência, é quando a criança está sendo formado no ventre materno. E as senhoras que foram mães sabem disso. A criança, quando ela está no ventre materno, ela está ouvindo. Aquela mulher que mente para o marido, aquela mulher que faz fofocas para as suas colegas fofoqueiras, aquela mulher que fala um punhado de asneiras, aquela criança que está no ventre está ouvindo. Aquela criança que está no ventre está percebendo. E lá no seu coração, ela diz que quando ela crescer, ela fará o mesmo. E segundo a ciência, desde
o 0 até os 4 ou 5 anos, tudo aquilo que a criança ouve e vê, ela guarda. Está registrado no porão da mente. No porão da mente. De repente, você fala alguma coisa, eu falei alguma coisa que eu não sabia o que era. Foi quando você ouviu lá, quando você era criança, era pequenininha, não sabia nem falar, mas você ouviu as pessoas falarem, você ouviu as pessoas mentirem. E tem criança que nasce, ela já nasce meio de fogo, porque a mãe dele fuma, bebe, então ele já nasce meio de fogo, já meio zureta, ou então já sai soprando fumaça, porque ele é uma herança. Mas quem ensinou essa criança? Foi na rua? Foi na TV? Não. A encrenca começou em casa. A rebeldia começou em casa. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela não irá se desviar. Caminho, o que é caminho? Caminho não é rua, caminho não é trilho, caminho não é vereda. Caminho é aquilo que você pensa, é aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Isso torna-se o caminho da sua vida. Ah, qual fulano aquele? Ah, ele pegou um caminho mau, ele rouba. Ah, ele é um bebum, aquela mulher é uma bebum, aquela outra é uma prostituta. Por quê? É o caminho que ela pegou. Entende? Jesus disse no Evangelho de João 14, no versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também no capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E quem não entrar está perdido. Ponto. Não tem argumento. Ah, mas não tem mais nem menos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ponto. Ah, mas não tem mais, nem eu fiz. Que fez o quê? Ah, mas eu falei. Não, tá. Você creu? Não criou. Então, está lascado. Deus é justo. Deus é justo. E sendo Ele justo, Ele é correto. Ele é honesto. Família. Há possibilidade de se consertar. Ah, vamos orar para aquela pessoa, para que Deus conserte aquela pessoa. Às vezes, notem bem, às vezes, Deus não intervém naquilo que a pessoa está praticando e fazendo. Porque é uma vontade da pessoa. Deus, quando criou o ser humano, colocou dentro dele uma coisa chamada vontade. E por esta criação de Deus, Ele não intervém na vontade da pessoa. Ah, eu quero, tudo bem. Eu não quero, tudo bem. Deus está sempre só ouvindo. Se a pessoa quer, Ele faz. Se a pessoa não quer, Ele não faz. É o problema da pessoa. Olha, eu vou tentar enfiar a mão no fogo para ver se queima. Isso, enfia. Ele enfia. Ah, socorro, não se lasque você. O problema é seu. Ele pega um comprimido e fala assim: eu sei que isso aqui mata e eu quero morrer. Eu não vou socorrer ninguém. Morra, infeliz. Ele quer morrer, que morra. Ah, mas o pastor está mandando. Eu não estou mandando nada. A pessoa que quer, a vontade é dele. Então, que se lasque. Eu não tenho nada a ver com isso.
Entende? Ah, mas Deus vê tudo. Sim, Ele vê e anota tudo. No juízo final, aí você irá ouvir aquilo que você pensa, aquilo que você fala, as coisas que você pratica, até aquelas mentiras cabeludas que você fez, você fala que não fez, né? Você foi e diz que não foi, mas lá no céu está tudo registrado. Está tudo registrado. E aí você não poderá escapar. Não vai escapar. Deus é amor, mas Ele é justiça. Aleluia. Deus agora não está nervoso, Deus não está bravo, porque Ele é amor. Ele está pronto a perdoar pecados. Ele está pronto a consertar um coração que se arrepende. Notem bem, eu disse arrepende, não é remorso. Remorso é uma coisa e arrependimento é outra. Num velório você vê muitas pessoas chorando. Ai, mas eu amava o fulano. E chorando. Está arrependido. Que conversa. A pessoa não está arrependida. Ele está sentindo remorso das coisas boas que ele poderia ter feito àquela pessoa e não fez. Ele está sentindo remorso que ele poderia ter obedecido àquela pessoa e não obedeceu. Aí ele está sentindo remorso daquilo. Mas aí ele já fez, já praticou, ele não se arrepende. Mas com Jesus a pessoa terá que se arrepender. E quando a pessoa arrepende-se, há uma mudança na vida da pessoa. A Bíblia diz que todo ser humano tem 4 olhos, 4 ouvidos. Eu disse 4 olhos e 4 ouvidos. Tem 2 olhos naturais no corpo, 2 ouvidos naturais no corpo e 2 olhos no espírito e 2 ouvidos no espírito. Existe um ditado que diz: entrou num ouvido e saiu no outro. Ele está falando, esse ditado está falando do intelectualismo, das coisas naturais, da coisa carnal, da coisa natural que entra no ouvido e sai no outro. Mas a palavra de Deus fala de coração, fala do coração. E a palavra de Deus, quando ela adentra ou entra no coração do ser humano, aí limpa, porque é no coração que mora ou o diabo ou Deus. É um dos dois. Se a pessoa não nasceu de novo, ele está no reino das trevas. Ah, mas ele é crente. Bom, até o diabo é crente. Ele vai na igreja. Bom, na igreja não é salvação. Ah, mas ele recebeu a oração do pastor, do bispo. Não tem problema, pode ter recebido a oração de qualquer um, mas ele não se arrependeu, está perdido do mesmo jeito. Ah, mas ele recebeu a oração e foi curado. Bom, a cura, por isso ele recebeu a salvação? Não. Ah, eu tenho o dom, então eu vou para o céu. Não, a Bíblia não diz isso. Em Mateus capítulo 7, alguém vai dizer, Jesus dirá, a pessoa vai chegar lá no dia do juízo e dirá:
Senhor, eu fiz isso, eu orei, eu profetizei. E Jesus falava, eu nunca te vi. Não te conheço. Não. Porque os dons é sem arrependimento. Entende? Então a vida espiritual não é simplesmente vir na igreja, não. É nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Você tem que morrer. Você tem que morrer para o mundo. Como é que se faz isso? Se você se arrepender, você morre. Ao morrer, a Bíblia diz que o pecado que está no nosso corpo, que é herança do Adão, então esse corpo morre. Essa natureza vai para a cruz. Não é a cruz de madeira, não é a cruz de metal, não é uma cruz de prata, não é uma cruz de ouro, não. É uma cruz espiritual. É uma cruz espiritual. Quando a pessoa chega-se na cruz, então ele sente a amargura do pecado. Ele sente a tristeza da pecaminosidade. Ele sente a tristeza da rebeldia. E aí, ele arrepende-se e vê que ele não é nada. Ele é frágil, ele é findável. Então ele reconhece aí que Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor dos senhores. Quando isto ocorre, a pessoa arrepende-se. Ao arrepender-se, a Bíblia diz que Jesus perdoa o pecado e lança no véu do esquecimento e não tem mais contato com aquele pecado. Por quê? Deus e Jesus é santo. Então ele não tem contato com o pecado. Ele é santo. Por isso, o pecado é lançado no véu do esquecimento e não se lembra mais. Mas por que é que o diabo vai no ponto fraco? Existe uma coisa chamada maldição. Maldição. Principalmente as mulheres que são bravas, elas costumam falar para os filhos: você não vale nada, você é uma porcaria, você vai ser um bêbado igual o seu tio, você vai ser um bêbado igual o seu pai, você é um fracasso. Isto chama-se maldições. Você está amaldiçoando os seus filhos. Você está rogando praga aos seus filhos. E aí, a Bíblia diz que ao rogar a praga, pega. Se é uma praga que pega, é praga de mãe. E então, aí depois você vê o seu filho torto. E por quê? Porque o problema é seu. Aí a Bíblia vai num outro detalhe: para que a maldição seja anulada, é só através da igreja e através de uma confissão. Você chega nas pessoas que as quais você as amaldiçoou e diga para ele: fulano de tal, eu roguei muita praga em você. Você está ruim, é porque eu desejei que você não tivesse sucesso. Olha, o seu casamento não dá certo, é porque eu praguejei para que não desse certo. Você está há tanto tempo parecendo pipoca, fica com um, fica com outra, fica com outro, fica com outro.
Isso é que eu praguejei para que você fosse uma prostituta, você fosse um prostituto. Então agora, vamos consertar isso. Eu quero lhe perdoar, porque eu praguejei para você, eu roguei praga a você, eu te amaldiçoei. Agora, eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me perdoe. Agora junto, vamos orar e pedir para Jesus eliminar essa praga, para que Jesus cesse, para que essa maldição seja anulada. E a Bíblia diz que o efeito é natural, a praga para, a maldição cessa. Porque Jesus morreu foi para isto, para libertar, para limpar. Então preste bem atenção. Você que tem a Bíblia e que lemos juntos, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Levem na sua casa, leia essas coisas. Pode ser que você seja egoísta, pode ser que você seja avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemadores, blasfema de tudo. Pode ser que você seja desobediente aos seus pais e desobediente a Deus. De repente você é uma pessoa ingrato, ímpio, sem afeição natural, você é implacável, caluniador, sem domínio próprio, você é cruel, inimigo do bem, você só deseja o mal, só quer praticar o mal, traidor, atrevido, convencido, mais amigo dos prazeres e da desgraça do que de Deus, que é amigo de Deus. Pense nisso. A sua vida está torta, não é à toa. Jesus pode consertar isso. Jesus pode eliminar essa praga que está em você. Você que me ouve, eu não sei aonde é que você está, não sei o que você está fazendo agora. Se você está em sua casa, ou se está num barco, ou se você está no avião, não sei se você está aqui no Brasil ou fora do Brasil, mas lembre-se que você é um ser humano e pratica essas coisas, e Deus está vendo. Deus está vendo que você não vale nada. Você acha que você é muito prepotente, muito arrogante, mas isto é condenável por Deus. Isto é condenável por Deus. De repente, a sua vida não dá certo em muitas coisas. É praga que sua mãe praguejou você, ou sua avó praguejou a você. E você tem que orar para que isso seja quebrado, essa maldição seja quebrada, em nome do Senhor Jesus. Jesus é poderoso para isso. Se você confessar que você é praguejado, se você confessar que você lançou pragas em muitas pessoas, Jesus pode te perdoar. Existem, e vocês devem conhecer, existem casais que não dão certo. Casa-se e descasa, junta e desjunta. Isto é maldição. É pessoas amaldiçoadas. Há famílias que morrem todos com a mesma enfermidade e mais ou menos na mesma época.
uma das vezes que eu estive no Paraguai, chegou a mim para ir orar para uma família que era 40 quilômetros distante de onde eu estava, e que lá as pessoas morriam aos 47 anos. E aí contaram para mim mais ou menos a história. Por que eles pediram oração? Queriam que eu fosse orar para que uma das pessoas estava com 30 e poucos anos, estava sentindo o mesmo mal, a mesma enfermidade que os outros já haviam morrido. Aí eu pensei no meu coração, isso é maldição. Aí levaram-me lá para orar pela pessoa, e nós reunimos a família e conversamos sobre maldição e oramos, e Jesus quebrou aquela maldição em nome de Jesus. Nesse instante nós vamos orar. Você que pode, coloca-se em pé. E você que sabe, você conhece a sua vida melhor que eu. Mas a Bíblia diz que conhece você. Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente. Mas o diabo sabe o que você fala e sabe também o que você faz. Mas aquilo que você tem pensado, que Deus sabe que você pensa, você vai pedir perdão a Ele. Você vai pedir perdão a Ele, Jesus, para te perdoar. Você pode confessar que você foi ignorante, que você foi estúpido, que não sabia realmente o que é que você estava fazendo. E Jesus, que é misericordioso, Ele vai te alcançar. Ele vai repreender essa enfermidade que está assolando o seu corpo e assolando a sua família. Ele irá arrepender também essas rebeldias que tem na sua família, nos seus filhos e nos seus parentes. Jesus irá repreender esses demônios em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para isto. Para Deus não há coisas impossíveis. Você agora, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor Jesus, Tu que é onisciente, onipresente, onipotente, Jesus, Tu que vieste a este mundo por amor, Tu que vieste, Jesus, a este mundo e levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Tu, Jesus, que não merecíamos o que Tu fizeste por nós, mas por amor, Tu levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si a nossa crueldade, Tu levou sobre si tudo aquilo que é imundo, Tu levou sobre si na cruz. E como diz o profeta Isaías, nenhuma beleza víamos em Ti para o que desejássemos, porque no Teu corpo, Jesus, naquela hora lá na cruz, só havia feiura do pecado, feiura da miséria, feiura da rebeldia. Senhor Jesus, mas Tu, num brado glorioso, Tu disseste: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E Tu também disseste, Senhor: Pai, está tudo consumado. Senhor, Tu consumou a obra que ninguém poderia consumar, mas Tu a consumou lá no Calvário, em nosso lugar.
e tu deste-nos o direito de vida eterna. E escreveu nosso nome no livro da vida. No teu nome, Jesus, agora, adentra nesses corações, nessas vidas, e sejam repreendidas toda obra do mal. Em nome de Jesus, todas as enfermidades malditas que estão no osso, que está no músculo, está no nervo, no sangue, no intestino, no fígado, nos pulmões, no coração, na laringe, na faringe, na psicomotricidade, em nome de Jesus, saia dessas vidas, saia desses lares, enfermidades malditas, saia, espírito da miséria, saia, espírito do fracasso, saia, espírito da miséria e da pobreza, saia, em nome de Jesus, que essas vidas recebam a saúde e a libertação, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. 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 Eu creio. Glória a Jesus. Você recebeu a bênção. Esteja convicto que você era, agora você não é mais. Você tinha maldição, mas agora você não tem mais, porque Jesus já a levou na cruz. Amém? Glória a Deus.